Este é um exemplo para o cálculo de reagente limitante e reagentes em excesso em base molar. Nosso exemplo: carbono sendo queimado com oxigênio para formar dióxido de carbono. A primeira etapa é fazer o balanceamento da reação química. Nesse caso, nós temos as proporções de um carbono sendo queimado com um oxigênio, formando um CO2. Ou seja, 1 grama-mol de carbono sendo queimado com 1 grama-mol de oxigênio, formam 1 grama-mol de CO2. Caso nós tivéssemos 2 grama-mol de carbono e 4 grama-mol de oxigênio, quem será o reagente em excesso para a reação acima? Quem será o reagente limitante? Considerando estas quantidades, 2 grama-mol de carbono e 4 grama-mol de oxigênio. Podemos olhar para a nossa reação e ver que 1 grama-mol de carbono reage com 1 grama-mol de oxigênio, mas as quantidades que nós temos são de 2 grama-mol de carbono e 4 grama-mol de oxigênio. Dessa forma, como nós temos 4 grama-mol de oxigênio para 2 grama-mol de carbono, o oxigênio está em excesso. Nós temos uma quantidade muito maior de oxigênio do que a necessária pela nossa reação química. E o carbono, neste caso, é o reagente limitante. Um deles está em excesso e o outro está limitando a reação. Quando o carbono acabar, significa que a reação acabará, mesmo que nós tenhamos uma quantidade muito maior de oxigênio para reagir ainda. Mas qual o percentual de excesso? O cálculo do percentual de excesso é feito de uma maneira muito simples. Como nós temos 4 moles de oxigênio para 2 moles de carbono, nós podemos calcular da seguinte maneira: o percentual em excesso é a quantidade existente do reagente em excesso menos a quantidade que seria necessária deste mesmo reagente, dividido pela quantidade necessária deste mesmo reagente. No nosso caso, temos 4 grama-mol de oxigênio, menos 2, que seria a quantidade necessária de oxigênio para essa reação, dividido por 2, que é a quantidade necessária. Se nós efetuarmos o cálculo, nós teremos aqui como resultado 1. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, temos 100% de excesso. Este foi um exemplo do cálculo de reagente limitante e reagente em excesso em base molar.